discernindo a saber se é Deus que está falando com você. E nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus irá nos surpreender mais uma vez. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu creio na sua presença, Espírito Santo, e eu quero te pedir ajuda nesta manhã, para que essa palavra entre no coração desses amados, e que venha fazer morada, e que venha trazer, Senhor, mudança em nossas vidas. Palavra que cura e transforma. E eu quero pedir ao Senhor que venha nos revestir com teu poder e com teu sangue. E queremos aqui ser bem-sucedidos para que essa, Senhor, mensagem venha fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Capítulo 26 de Gênesis. Acharam? Vamos lá ler a palavra do Senhor. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Palavra-chave hoje, nesta manhã, é fica. Diga para o seu querido, fica. Ok? Depende dos adolescentes dessa linguagem do fica. Vamos ficar? Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Tá? Segue aqui comigo, no 3. Fica na terra que eu te disser, e habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque ficou em... Aí segue no 12. Semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Essa é uma palavra para o teu coração nesta manhã, onde o Espírito Santo de Deus falando comigo nessa madrugada, lendo, estudando essa passagem para o teu coração. O Espírito Santo tem me motivado a passar a você. Todos nós passamos por grandes desafios. E Deus tem para nós um desejo de nos levar a cada dia a novidade de vida, a novos desafios. Diante desse primeiro versículo bíblico que está aí em Gênesis capítulo 1, com a sua Bíblia aberta, fique comigo nela. Vamos tratar deste assunto. Olha só, sobrevindo fome à terra. Isaque, um dos patriarcas, estava vivendo um período de muita dificuldade na terra onde ele vivia. Essa sobrevindo fome sobre a terra, nesse período difícil do Antigo Testamento, quando você fala de fome nesse Antigo Testamento, não tem nada a ver com o conceito de fome que temos em nossos dias, de forma orgânica, biológica, ou seja, eu estou com fome, não tenho comida aqui para me alimentar. Não é dessa fome que a palavra do Senhor está dizendo. Esta fome que está aí em Gênesis capítulo 1 é a fome do seguinte propósito ou situação. É uma fome territorial, onde aquela região, onde aquela terra estava declarando o seguinte: olha só, eu me recuso a produzir aquilo que você precisa ter. Nesse contexto bíblico, a fome era
territorial. Hoje, nos nossos dias, quando nós falamos de fome, nós falamos no âmbito social, nós falamos de desigualdade social. Quando nós falamos da desigualdade social, é o tipo assim: hoje aquele tem para comer, aquele não tem para comer. Hoje eu tenho a minha despensa cheia e não valorizo essa despensa. Como nós temos hoje uma desigualdade social, como nós trabalhamos aqui segunda a segunda com os nossos moradores de rua, que não tem o alimento para comer, ele precisa do dia, ele vem aqui, ou ele vai na rua, ou ele procura em uma lata de lixo alguma coisa para se alimentar. Essa desigualdade social é o dos nossos dias hoje. Porém, nós não estamos falando aqui e nem vamos falar de problemas econômico, social, ou político, ou até relacional. Hoje nós estamos falando de um problema que aconteceu com Isaac, territorial, onde a terra se negava: eu não vou produzir. E quando a terra se nega a nos dar uma produção, fruto desta colheita do nosso trabalho, nós não podemos fazer nada. O homem não pode fazer nada. O agricultor não pode fazer nada. Veja bem, nesse mesmo versículo primeiro, veja aí comigo, segue: além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Veja comigo aqui: Abraão também passou por um processo de fome. No período de Abraão, houve também uma escassez. Deus falou: eu vou te levar para uma terra, e lá eu te abençoarei e te multiplicarei. E nós sabemos, estudando a palavra, que o pai de Isaac, Abraão, um dos patriarcas, também passou por um período de fome. Também, porém, ele foi muito abençoado, porque onde Deus mandou ele ficar, onde ele estava, a bênção do Senhor estava com ele. Uma coisa muito importante você entender, que quando o Senhor disser para você: fica aonde eu te coloquei, e se no momento de crise, de fome, de escassez abater você, tenha certeza que a mão poderosa do Senhor estará sobre você, porque ele disse assim: ó, fica na terra que eu vou te enviar. E era um período de escassez e fome. Abraão foi muito bem sucedido, como também Isaac ia experimentar um novo desafio. Mas tem uma história bíblica que aconteceu com Elimeleque, esposo de Noemi. Ele morava na cidade de Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Belém significava casa do pão, porém a fome veio. E Elimeleque e Noemi não ouviram, não discerniram a ação de Deus e resolveram sair do lugar. E a palavra do Senhor diz que quando ele foi para a cidade dos Moabitas, viver naquela cidade, por 10 anos, morreu Elimeleque, morreu os seus 2 filhos e ainda as esposas ficaram viúvas. Por isso, uma coisa que eu quero dizer, começando essa palavra para o teu coração: Deus tem novos desafios para cada um de nós aqui. Porém, talvez nesse desafio, você vai encontrar um tempo de fome, de escassez. Nós estamos vivendo no Brasil no tempo da fome, no tempo da escassez, de uma forma em todas as áreas, todas as vertentes estão sofrendo por causa de um caos, de uma má administração. Mas uma coisa eu sei, que a mão poderosa do Senhor está derramada sobre todo aquele que obedece à sua voz e ali pratica. Veja bem uma coisa que eu quero frisar para você. Veja lá o versículo 5, olha só. Olha só, porque Abraão obedeceu o quê? A minha palavra ou a minha voz. Ou seja, ele ouviu, não ouviu? Deus falou para ele: vá e fica. E Abraão obedeceu o quê? A ordem, a voz de Deus. Aí segue o versículo: e guardou o quê? Pastora Nádia, tem um versículo aí. E guardou o quê? Os meus mandados, ou mandamentos. Mandamentos aqui para nós é uma
ordem. Veja lá na tela. Ordem, o quê? A ser cumprida. Veja lá. E ele também ouviu os meus preceitos. Que são preceitos? Ensinamentos. E também Abraão ouviu os meus estatutos, ou seja, conjunto de normas jurídicas. E as minhas, o quê? Leis. O que são leis? Regras estabelecidas, uma obrigação a ser cumprida. Por que Abraão foi abençoado, gente? Porque ele obedeceu e ele também o quê? Guardou. Está vendo aí onde está o segredo da nossa bênção no meio da escassez e na batalha das nossas vidas? Guardar no nosso coração os mandamentos de Deus, os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. Se atentamente ouvires a voz de Deus, em Deuteronômio capítulo 28 diz, e obedeceres os meus mandamentos, preceitos, leis, aí que nós estamos falando, todas essas bênçãos virão sobre ti, e ti o quê? Você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. A bênção vai correr atrás de você. Por isso eu quero nessa manhã te encorajar neste lugar. Ouça. O quê? A voz de quem? A voz de Deus. E eu preste bem atenção. Cuidado, hein? Fica aonde Deus colocou você. Colocou você nessa empresa e talvez você não esteja gostando mais. São 14 milhões de desempregados. Fica aonde Deus te colocou. Fica no ambiente que o Senhor tem colocado. Fica. Porque talvez numa precipitação das suas emoções, achando que talvez você vai ter uma vaga de emprego em outro lugar, você pode sofrer danos. E Deus quer abençoar a sua vida. Fica. Aonde Deus te colocou e só sai de lá quando Ele dizer saia. Essa é uma ordem da parte de Deus para o teu coração. Mas veja bem, aí diante de tudo isso que eu estou ministrando a você, a palavra do Senhor diz lá no versículo 12, segue comigo aqui por favor. Semeou Isaque, vamos lá? Naquela. E aí o que aconteceu? No mesmo ano, recolheu quanto? Gente, semeou Isaque aonde? Numa terra que havia o quê? Fome, escassez. E veja bem, o que Deus está falando comigo e com você. Olha só, você está com fome, e Deus te colocou numa terra de fome. Como é que eu vou plantar numa terra de fome? Exercitando o quê? Uma palavra. Que Deus disse para ele, vá e fica, porque onde eu te colocar, você vai multiplicar e você vai prosperar. E uma das coisas que eu e você precisamos ter no coração é o seguinte, confiar plenamente na orientação de Deus. Porque hoje nós estamos ouvindo o seguinte, as notícias de hoje se fosse hoje, para alguns é o seguinte, vá para os Estados Unidos trabalhar, porque lá você vai enriquecer. Vai para a Espanha, porque lá você vai enriquecer. Eu acredito que sim, se for no centro da vontade de Deus. Mas se não é, querido, você vai ter muitas dificuldades nesses países. Deus vai derramar do seu poder de multiplicação neste teu deserto que você está enfrentando. Nessa sua maior batalha. E eu vejo esse versículo lindo, diz que ele semeou, ou seja, ele não cruzou os braços e ficou esperando. Deus me mandou para esse lugar que eu não queria estar. Agora eu estou, então pronto, eu estou aqui, Senhor. Mas também não vou fazer nada. O Senhor está dizendo para você, plante a sua semente e não tires dela a tua mão, porque você não sabe qual é que vai prosperar, aquela ou aquela outra que você plantou. Saiba que o Senhor vai zelar pela sua palavra e vai andar com você diante da sua própria obediência, você. E Deus vai realizar as bênçãos do Senhor. Uma coisa que eu creio nessa palavra que esqueça das más notícias. E lembre-se sempre da última palavra do Senhor. Eu te abençoarei. Esqueça
Amanhã você vai para o trabalho, vai entrar lá no seu carro, vai entrar na sua empresa e diante de um diagnóstico estatístico vai dizer assim: está acabando, está sendo tudo destruído. Eu conversei com a pastora Sônia essa semana, onde ela trabalha numa empresa, numa fábrica imensa, num trabalho grande. A entrada tem que ser de 20 milhões por mês. E só nesse mês de julho, que é a queda maior em todas as áreas, inclusive, gente, na própria igreja. Se sofre lá fora também a igreja no mês de julho, é o pior momento de todo mês, de ano de uma igreja. Julho, porque todo mundo vai embora, vai viajar, vai passear, esquece que a igreja financeiramente tem suas responsabilidades. Esquece que a igreja também tem outras coisas para fazer também, porque nós somos uma comunidade. Todo mundo sofre. Acabei de conversar aqui com o Adonias, ele dizendo: pastor, esse mês para o Uber foi o mais difícil, porque o povo sai da cidade e não tem ninguém para a gente pegar como passageiro. E a pastora Sônia disse que nesse mês de julho, nessa empresa entrou somente 13 milhões. E já começaram a conversar quem vai ser o próximo a ser demitido. E aí eu imagino que diante desta crise, muitas pessoas vão para casa agora pensando: será que eu amanhã estarei sendo demitido? Será que amanhã eu vou ser mandado embora? Eu quero dizer a você, se o Senhor te plantou lá e você está no centro da vontade de Deus, a bênção do Senhor vai estar sobre você naquele ambiente. Você vai prosperar no meio da sua maior escassez. Sabe por quê, querido? Porque eu aprendo que é no tempo de crise, da nossa maior dor, que nós temos a nossa maior colheita. E eu profetizo nesta manhã que você vai sair daqui encorajado a profetizar sobre a sua casa. Não vai ter escassez da minha casa, porque a bênção da prosperidade estará sobre mim. Sabe por quê? Porque eu vou obedecer e guardar. Eu vou guardar aquilo que Deus tem. E uma coisa que eu digo a você: ficar na terra é muito sério isso. Só existe uma forma de vencermos a fome, gente: se ficarmos no lugar que Deus mandou a gente ficar. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus é bom demais. E nós todos passamos pelos desafios que o Senhor colocou na vida do próprio Isaac. E nós sabemos que Deus tira Isaac do meio da sua parentela e aí começa de novo um novo processo como de um pai. O pai já havia morrido e Isaac estava sendo levado para um deserto. Querido, qual que é o lugar de deserto? Lugar de deserto, querido, é aridez. Lugar de deserto é a escassez. Lugar de deserto é despovoado, sem gente. Como é que Deus me leva para o deserto? Como é que Deus diz para mim que vai multiplicar e vai me abençoar? Deus, ele tem um senso de humor, não tem não, gente? Eu acho demais. Meu filho, vai lá para as terras férteis, cheia de água, não, meu filho, vai para o deserto. Eu quero que você vá para o deserto, porque lá, sabe por quê? Porque Deus não trabalha com a minha, a sua lógica. O nosso Deus, querido, quando Ele quer nos surpreender, Ele fala o seguinte: eu vou te mostrar o meu poder e a minha manifestação, para que você me adore em todo o tempo e saiba que eu sou o Senhor, que estou com você em todas as situações. É no deserto que a gente aprende a meditar. É no deserto e no silêncio da solidão com Deus, na intimidade com Deus, que nós vemos a ação do Senhor. É neste deserto que você está, que quando você não enxerga a saída nem para o lado, na direita, nem para a esquerda, nem para a frente, você pode olhar para o alto e dizer: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, que gostoso ouvir essa palavra, pastor. Agora eu estou forte. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, querido, que ele teve que enfrentar 3 dificuldades que normalmente derrubam o homem. E nessas 3 dificuldades que eu quero apresentar para você, talvez você vai dizer assim: ai, Jesus, essa proposta de deserto, essa proposta de ir para um lugar de fome, não está bom não, Senhor.
Porque a gente só quer viver de moleza, né, gente? É que, se pudesse, hein, Cris? Sentar debaixo de uma árvore, numa rede preguiçosa para deitar, né? E cantar, ai, ai. E fica lá, e a rede balança, que vai para lá, e aí toma uma água de coco, e aí vê o mar, ó que coisa boa, é brisa no rosto, que coisa boa. Gente, eu fui para o Espaço Vida trabalhar muito na semana passada, mas pensa, trabalhar muito mesmo, reunião todo dia, e visita o povo, e come na casa do povo, e engorda, e me engorda mais um pouco, e aquela correria, e vai pelo trabalho, e senta com pastores, reúne estratégia, e tudo que você possa imaginar de reunião. E aí quando eu chegava naquela coisa, aquela brisa suave do Espaço Vida, gente. Aquela coisa que a mente da gente começa a ficar zen. Estou indo agora. E aí você vê assim aquela coisa de paz, assim, mas de repente eu fui chegando em São Paulo, assim, gente, fui lembrando. Trânsito. Fui lembrando, gente, de conta para pagar. Fui lembrando de 3 igrejas para responder. Lembrando que tem quase 300 pessoas que a gente tem que cuidar. Mais a minha família, mais a minha casa, mais... Gente. Eu falei, eu vou voltar para lá, Jesus. Vou voltar para a rede. E uma das coisas que eu quero passar para você diante da sua maior dificuldade, a primeira é... Isaac teve que enfrentar o que, queridos? A inveja. Veja lá o versículo 14. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Sabe o que é a inveja, gente? A inveja é um sentimento demoníaco, que permeia o coração dos fracos, para tentar destruir aqueles que são o quê? Frutíferos. Permeia o coração dos fracos, para que você não venha conquistar as suas bênçãos. Você já passou por uma pessoa invejosa? Que você não pode nem contar um negócio que a pessoa fala, ei, minha filha, não vai dar certo. Não, minha filha, não entra nesse negócio, não. Você vai lá e conta os sonhos, e a pessoa vai lá, quer entulhar os seus poços, quer destruir tudo aquilo que tem. Às vezes você fica assim, não falo, não sei se eu falo. Ou, eu já tive, gente, uma inveja. Eu já tive. A pior coisa do mundo é você sentir inveja do outro. Eu já tive. Quem não teve, que atire a primeira pedra. Já tive. Inveja do sucesso do outro. E quando o outro contou o seu sucesso, mais do que eu estava vivendo, naquele momento, meu rosto transformou uma inveja terrível. E a pior coisa do mundo é vergonhosa. Vergonhosa. Eu já contei essa história. Tinha vendido 100 mil cópias na gravadora, me achando, minha filha. Nossa, 100 mil cópias em 3 meses, top, hein? Aí vem um outro que mal chegou, gente. Porque cantava um forró bonito, gostoso lá, que fazia o povo dançar. O cara, em menos de 15 dias, já havia vendido 60 mil cópias. E ele veio todo feliz para me contar, gente. Veio feliz para me contar. Gente, meu semblante mudou na hora. Pior que eu senti a inveja, fiquei com vergonha de sentir aquilo. Deus me mostrou meu coração. Permeia corações de fracos. E naquele momento, eu estava muito fraca. E isso é terrível, gente. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Isaac, ele possuía ovelhas, bois. O homem ficou riquíssimo, a palavra do Senhor diz. E a inveja tomou conta. É engraçado que o invejoso, ele não sabe o quanto que você trabalha para conquistar tudo aquilo que você tem. Não é não? Ele acha que você está na rede preguiçosa mesmo para deitar. Nossa, como que o povo enriquece tão rápido assim? Gente, porque semeou. Quem semeia, colhe. Então, querido, se você tem uma inveja e não está colhendo a sua plantação, o pastor José diz o seguinte, se você não está feliz com a sua colheita, dá uma verificada na sua semente, porque a semente às vezes está tendo problemas. E tem uma coisa que Deus tem para mim, para você, para todos nós aqui, para cada um, Senhor, quer que prospere e seja abençoado e multiplicado as bênçãos do Senhor. Quando alguém te contar um sonho, celebre com ele. Quando alguém te contar, estou enriquecendo, fala assim, amém. Porque sabe, quando você abençoa alguém, a bênção está saindo primeiro de você.
Significa que quando eu profetizo a bênção para o outro, a bênção virá também sobre mim, querido. Celebre a alegria daquele que está sendo abençoado. Porque um dia você também vai chegar ali, e esse que foi abençoado também vai celebrar a sua grande vitória. Deus quer que você entenda isso. E uma das coisas muito importantes é que todos estavam vendo a prosperidade daquele rapaz. E uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, que a inveja, ela destrói a nossa alegria, traz tristeza ao nosso coração. Você está sonhando, lutando pelos seus ideais, mas tem alguém lutando contra você. E a palavra do Senhor diz a Isaac, olha só, Isaac, vá para o lugar que eu vou te levar. Vá para o deserto, vá para Gerar, e lá fica lá, porque a minha bênção vai estar. Aí ele enfrenta a primeira inveja de todos ali, porque ele enriqueceu muito, mas muito mesmo, porque ele obedeceu e também ele guardou. Mas outro ponto muito importante é que quando o versículo 15, olha lá para nós, olha só, e por isso lhe entulharam todos os quê? Os seus poços, que os servos de seu pai haviam cavado. De quem que era a terra então? Os poços eram de quem? De Abraão. Porém a inveja foi tão tamanha que aqueles caras filisteus começaram a entulhar os poços dele. Aí veja a palavra do Senhor aqui, ó, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Você não vai tirar água daqui, mas é minha herança, mas é meu, a terra é minha, quem fez isso foi o meu pai, problema é seu. Veja bem a inveja, o que fez com Isaac. Olha só no versículo 16. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que... Gente, a inveja tira você do lugar que você está. As pessoas não aguentam ver a alegria da bênção que Deus tem derramado sobre você. E por ser tão invejoso, puxa o tapete. Estou lá crescendo como músico. Puxa o tapete. Estou lá crescendo como um construtor. Puxa o tapete. Estou lá crescendo como Uber. Puxa o tapete. Estou lá crescendo como pregadora. Puxam o tapete. Infelizmente, até nos altares, hoje, nós estamos sofrendo alguém querendo puxar o nosso tapete. Queridos, porque a inveja destrói. Por isso, uma coisa que eu quero passar para você: conte apenas os sonhos para aqueles que acreditam nos seus sonhos. Porque José também sofreu quando ele foi contar para os seus irmãos aquilo que Deus tinha como bênção para o seu futuro. Seus irmãos, além de feri-lo, venderam ele a escravo. Porém, Deus lá na frente tinha um propósito. Mas cuidado para quem você está contando os seus sonhos. Segura aí, querida, boquinha fechada, até a bênção de Deus acontecer. Conte para aqueles que amam você. Conte para aqueles que acreditam nos seus sonhos. Conte para sua esposa. E se ela não acreditar, fala: minha filha, você não acredita? Mas eu acredito. Deus falou comigo. Conte para o seu pastor, porque o seu pastor vai orar pelos teus sonhos e vai querer que você prospere, porque você prosperando, quem prospera é quem, gente? A igreja. Se você for abençoado, quem vai ser abençoado aqui, gente? Todos nós. Então eu digo a você, tome cuidado com a quem você tem confiado os seus sonhos, porque isso pode colocar você na escravidão. E eu quero passar para você uma coisa muito importante aqui, que Isaac teve que passar por um poço que era dele, e quando ele chegou lá no versículo 20, veja lá, olha só, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Veja bem, Isaac estava em Gerar. Por ele estar numa cidade, ele teve que sair da cidade. Quando os caras falam: saia daqui, não fique aqui, porque você está muito rico. Aí ele disse o seguinte: eu vou ficar na cidade, porém eu vou para o vale. Vale é lugar de montanhas, lugares até um pouco mais difíceis. E ele foi lá buscar o poço do pai. Quando ele chega naquele poço, querido, veja bem o que a palavra do Senhor diz: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. A segunda oposição, primeira inveja, segunda oposição, agora ele teve que enfrentar aqueles que estavam contendendo com ele. Ou seja, Ezeque significa opressão.
Você está vivendo talvez no meio dessa fome, dessa crise, uma opressão. Aqui não, meu filho, mas a terra é minha. Aqui não. Não te pertence mais. E aí a palavra do Senhor diz que além de tudo ele sofrendo a inveja dos amigos, vivendo uma frustração, agora ele não tem mais poço. Ele tinha animais para cuidar, família para sustentar, ele tinha que levar este povo para um lugar seguro. Porém as pessoas estavam tirando o direito dele de uma herança que era dele. Aí você olha para o segundo propósito aqui. O que estava no campo das ideias começou a ganhar corpo na mente dos filisteus. Nós vamos entulhar os seus poços. E aqui não mais você vai tomar posse daquilo que é seu de direito. Quantas vezes alguém tirou algo de você que te pertencia, que te levou até a justiça, e você falou, mas isso é meu, mas não é mais. A partir de hoje é meu. Eu me lembro uma vez que o meu pai teve uma experiência dessa. Uma Furgline com o seu nome grandioso, um carro caro naquela época, no tempo de suas missões. Ele sustentava 16 famílias de missionários, com 5 filhos cada um, 3, 4 filhos, 5, que eu me lembro muito bem. Era muita gente para a gente sustentar. Havia um carro chamado assim... Era uma Furgline que escrita assim, Irmãos Leonel, os cantores de Deus, no auge do seu ministério, por onde ele passava era conhecido o seu nome na região do sul do país. E naquele tempo, querido, que meu pai parou de cantar com meu tio, parou de continuar com o seu trabalho junto com eles, e naquele momento tinha um sócio no meio dos dois, e o carro Furgline fazia parte também dessa sociedade. E este sócio chegou um dia para o meu pai e disse, eu vou viajar com a minha família no período das férias, vou com a Furgline e volto, porque você tem uma agenda. Quando meu pai chamou a gente, o carro estava saindo, queridos, do estacionamento da nossa casa, chamou os filhos e disse assim, olhe esse carro pela última vez, porque não vai voltar mais. E dito feito, até hoje nós não temos esse bem, que era de direito dele, porém havia uma sociedade. E diante dessa sociedade invejosa, papai teve que perder este bem. E eu me lembro, depois de muito tempo, nós fomos visitar essa pessoa que causou este dano a nós, para abençoar esta pessoa. E olha, gente, se tem um homem de Deus e mulher de Deus, pastor Leonel, pastora Nancy, que no meio de uma escassez, de uma perda, sabe abençoar até mesmo aquele que nos tirou. Se teu inimigo te der fome, se tiver sede, se bater na sua face, ofereça outra. E papai fez isso. E eu me lembro que eu fui ao sul do país de ônibus. Com aquela bagagem toda de discos. Era disco, era LP, gente, não era CD não, era LP, caixas enormes. De ônibus. Tendo um bem nas mãos para fazer missões. Mas foi tirado de nós. E quando nós chegamos na casa desse homem, ele chorando. E ele pedindo perdão a nós. E aí quando nós olhamos para o carro estava empoeirado na garagem, por muitos anos, parado. E nós precisando fazer missões. E naquele momento o papai poderia dizer, querido, me devolva o carro, porque eu estou precisando. Papai disse, vamos para o ônibus, filha, porque Deus vai nos prosperar e vai nos abençoar. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Por isso eu quero dizer para você, não é fácil quando algo é arrancado de você, quando é seu de direito. Mas uma coisa eu vou te dizer, o Senhor vai restituir as bênçãos que tem para você. Se foi levado, o Senhor vai trazer de volta em bênção. Agora não fica pedindo, restitui. Eu gostava muito do XR3, gente. Pensava naquele carro, eu olhava assim, lembra do conversível, Sandrão? XR3, conversível, você estava no ponto de ônibus assim, eu falei, meu Deus, os cabelos ao vento, sabe aquela coisa chiquetérrima? Eu falava na minha adolescência, nossa, um dia eu quero ter um carro desse. Quero hoje, gente. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus restituir, peça somente aquilo que é bênção de Deus para você. Coisa velha é museu, filho. Para de ficar pedindo coisa, porque lá no passado eu era assim, eu era assado. Deus tem bênção para a sua vida. E eu falo para você que outra oposição que ele enfrentou foi a oposição satânica. Veja bem, ele teve que ir para o poço de Sitna. E Sitna significa luta, contenda, inimizade.
Onde ele estava, não foi Deus que mandou ele, gente? Mas ele não enfrentou as oposições. Por isso eu quero dizer, na sua terra hoje, na sua aflição, você vai enfrentar oposição, mas a mão poderosa do Senhor está sobre você, porque ele disse, ele enviou uma ordem: eu vou te abençoar, eu vou multiplicar as bênçãos sobre você. Eu, se fosse você, levantaria as suas mãos no mais alto que você puder e diga assim: Senhor, eu tomo posse da palavra que o Senhor derramou sobre Abraão, porque eu sou uma descendência. Você será abençoado na terra que o Senhor te colocou, em nome de Jesus. Olha só, oposição satânica é oposição de demônios, oposição no mundo espiritual. E eu quero dizer que no mundo espiritual não há campo neutro. No mundo espiritual não há campo neutro. E batalha espiritual só vence com jejum e com oração. E só vence com intimidade com Deus, ouvindo e discernindo a voz de Deus. E uma coisa que eu quero dizer para você, que essa aparente batalha solitária, Isaac não tinha mais o pai. Como é bom ter pai, né? Quem tem pai aqui, gente? Tem uma grande herança, né? Tem uma grande bênção. Porque quando falta qualquer coisa, para quem que a gente grita, gente? Pro pai. Pai, tem uma notinha aí para nós? Pai, você pode me ajudar aqui, pai, em oração? Pai, ou mãe, não é assim? Porque você tem uma segurança. E nós temos um pai maravilhoso chamado Deus. Que quando faltar qualquer coisa, clame por ele, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu vou te contar os segredos. E uma das coisas belas que Abraão fez, deu um mapa para Isaac. Você viu que ele foi exatamente ao poço que o pai deixou? O pai deixou um legado para ele. Porém, ele enfrentou o quê? Oposição. Mas tem um momento, querido, que a oposição acaba. E eu quero dizer para você que Deus está aqui neste lugar para preparar para você um lugar de descanso. Quero uma rede. Ei! Ô, gente, não é sofrimento o tempo todo, não. A vida da gente não é só de dor, não, gente. A vida da gente é de descanso também. Veja lá no versículo, gente, no 22. Olha só o que Deus fez com ele. E partindo dali, cavou ainda outro? Outro? Quem que cavou agora? Isaac. Porque os outros poços eram de quem? Quem trabalhou? Quem lutou? Agora, meu filho, o negócio é contigo. Veja bem assim, ó, a palavra do Senhor diz: e como por esse não contenderam. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um novo caminho para nós, uma nova história, é de paz e de descanso. Sabe por quê? É sair da aba do Pai. Não é fácil não, gente. Coisa boa é ficar debaixo da aba do Pai, gente. Mas quando entra a nossa independência, quando é nós que temos que trabalhar pelos nossos próprios sonhos, o Senhor derrama a sua bênção sobre nós. A experiência de um pai trouxe para Isaac o desejo de ir em busca de novos projetos e novos sonhos. Por isso eu quero dizer para você aqui, ó, veja o que a palavra do Senhor diz. Olha só, porque agora, olha lá, e não contenderam, chamou-lhe por Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nesta terra. Você não está sozinho. Aquilo que ele prometeu para o seu pai vai ser derramado sobre você também. Ok? Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ser abençoado de forma sobrenatural. E nesse lugar de descanso estava ali Isaac. E é muito importante você entender, querido, que o Senhor sempre nos leva para um tempo de descanso. Olha só, eu gosto muito desse versículo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê?
É, coisa boa. Agora eu estou na rede, meu filho. Estou na rede. Esse inferno desses filisteus sumiram. Esses invejosos desapareceram. Estou na minha terra. Oh, coisa boa. Vou desfrutar. E bebe água, e bebe, e bebe, e bebe, e bebe. E enriquece, 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 enriquece. Aí, de repente, gente, Deus prepara para Isaac, para viver agora os seus próprios desafios. Aí lascou. Aí é nessa hora que nós vamos viver o novo de Deus. E uma coisa que eu quero apresentar para você, que Deus leva ele para essa terra. Veja lá, e dali subiu para onde? Para Berseba. Olha só, sabe o que é Berseba? Lugar de juramento. Deus diz a Isaac, está na terra de descanso, meu filho, zona de conforto, coisa boa. Já descansou? Deu uma trégua aí para sua cabecinha? Porque no momento de fome, gente, e escassez, o que você mais quer é o quê? Dormir, não é não? Às vezes dá uma deprê, gente. Quando você está triste, você não quer dormir, gente? Fecha a cortina e vou dormir 12 horas para acordar só no outro dia, comer e vou dormir de novo. Lembra de Elias na caverna? No momento da sua maior crise existencial, ministerial, ele entra onde? Na caverna e pede a morte, gente. Ô, gente, não tem dia que você fala assim para Deus, assim, brincando até. Ô, gente, volta logo, Jesus. Estou aguentando mais essa terra aqui não, Jesus. Sabe o que está pedindo? Eu quero morrer. Mas é tão engraçado, né? Elias queria morrer. Senhor, me mate. Não me presta para nada, não. Eu sou o menor da minha família. Me mate. É engraçado, né? Quando você pede para morrer. Por que ele não foi para trás de Jezabel, então, e ficou na frente dela? Já matava ele logo. É assim, eu quero morrer. Vai morrer, meu filho, vai lá para Jezabel, ela já está pronta para te matar. Quer morrer nada, gente. Nem quer morrer nada. Quando põe uma espada na nossa frente, a gente faz xixi na calça. A gente não quer morrer nada. O problema é que a gente não sabe lidar com o problema. A gente não sabe lidar com a crise. E nessa hora você fala assim, pai, mãe, me socorre, porque você não sabe o que fazer. E nesse momento da maior crise, da depressão, opressão, sentimentos tristes na alma, a gente entra numa caverna. E o que é mais belo de Deus? É que Deus dá uma trégua para você no meio da caverna, lá no deserto. Sabe que ele diz o seguinte? Vem um anjo, traz um pão, traz uma água fresquinha e diz assim, Elias, come e dorme. Porque a jornada que você vai trilhar serão de 40 dias Queridos, nesse descanso, estou arrepiada aqui, gente, do pés à cabeça agora. Eu sinto algo da parte de Deus aqui. Em que Deus vai colocar alguns na caverna, ou já estão, do deserto da sua vida, do descanso. Porque você precisa ter uma trégua na sua mente para que você possa ser alimentado e sair de lá mais fortalecido. Descansa em Deus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a... Não tenhas, em Deus espera, porque bem... Jesus virá? Já estou encerrando essa palavra dizendo para você assim, olha só. Deus fará você viver sua própria experiência. É gostoso viver na experiência do Leonel? É gostoso viver eu na experiência da pastora Nancy? Essa semana foi uma semana de busca da mamãe. Mamãe, preciso de uma orientação, faça isso, minha filha. Papai, eu preciso de uma orientação, faça isso, minha filha. Meus amigos mentores, eu preciso dessa orientação, faça isso, querida. Mas eu estou ouvindo experiência dessas pessoas. Agora Deus me fará viver a minha própria experiência, para que eu possa crescer no meio desses desafios. E eu quero dizer para você que Deus tem bênção para você nessa nova experiência. Confia no Senhor, porque a bênção dele vai vir. Descansa no Senhor, porque a bênção dele vai vir.
Uma coisa que eu quero dizer para você: ouça a voz do Senhor dizendo: eu te abençoarei nessa terra. Vá para onde? O lugar que eu te mandei, porque ainda eu não terminei a obra na sua vida. Vá para este lugar e fique ali, porque eu vou limpar dos seus olhos toda lágrima. Vá para este lugar para ser curado, para ser abençoado. Sua família será protegida pela minha mão forte. Digo a você neste lugar que Isaac conquistou a sua vitória. A palavra do Senhor diz que ele chegou nessa terra de Berseba, lugar de juramento onde a bênção do Senhor está. Aqui começa, Isaac, a tua própria história. Você viveu a do seu pai. Você assumiu a posição do seu pai quando ele envelheceu e morreu. Você cuidou das terras do teu pai. Agora eu estou te levando para algo novo, novo. E é isso que Deus tem para mim e para você. E quando ele chega em Berseba, não tinha poço. E quando ele chega em Berseba, não tinha nada. E ali começam os servos dele cavar. E cava, que cava, que cava, que cava. E vai cavando, e vai cavando. Eu fico imaginando que os servos dizem: como que ele pode nos trazer para um lugar onde não tem poço? Nós já estávamos numa terra de descanso. Ele está ficando doido, muito som na cabeça, deixou Isaac doido. E uma das coisas que Deus falou: fique aqui e cave aqui. O que é isso? Ouvir a voz de: fica aqui e agora nessa terra, porque é onde eu vou te abençoar. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles estavam cavando, e uma das coisas que eu aprendo para encerrar essa palavra: quem é que sabe discernir a voz de Deus? É uma pergunta. Olha só, aquele que tem experiência e intimidade com Deus. Porque quando Deus te manda para um deserto, onde não há poço, e diz para você: vai, porque vai ter, você tem que ter plena convicção que é Deus que está falando com você. E quando você tem plena convicção que é Deus que está falando com você, nenhuma outra voz que virá vai te tirar você do foco. Permaneça no foco. Deus te mandou ficar ali, é ali que a bênção vai acontecer. E eu digo a você, finalizando essa mensagem, que diz o seguinte: se Deus falou, não pare, siga em frente. Olha só, obedeça e não discuta com Deus. Porque vai ter uma coisa no meio dessa história, querido, que no meio em que você estiver levantando este poço, Deus vai levantar esses inimigos teus. Todos aqueles que invejaram você, vai ter que reconhecer a presença do Senhor sobre você. Veja bem, lá no versículo 28. E disse-lhes Isaac, 27, por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Abimeleque e seus amigos foram lá atrás dele. Veja bem isso. O comandante do exército. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Olha só que lindo. Deus vai trazer aqueles que invejaram você. Deus vai trazer e mostrar para aqueles que um dia disseram para você: você não vai chegar a lugar nenhum. Deus vai levá-los até você, para que eles possam de boca dizer assim: eu reconheço que a presença de Deus está com você e que Deus está contigo. Eu reconheço que você é um abençoado de Deus. Que lindo é ver a mão do Senhor sobre nós, querido. Eu quero dizer que nesta manhã o Senhor está rompendo grandes milagres aqui neste lugar. Se você foi humilhado um dia, esses que te humilharam vai ter que reconhecer a grandeza do Senhor e vai dizer assim: você é muito abençoado, e nós queremos a bênção que está sobre você. E uma das coisas que eu vejo aqui, que quando eles reconheceram, viram claramente que o Senhor é contigo, a palavra do Senhor diz que Isaac, veja lá, deu a eles um banquete. O que você faria se seus inimigos, aqueles que machucaram você, chegassem até você, no meio da sua riqueza, e eles empobrecidos ou enfraquecidos? Você ia dar na cara deles e dizer assim: aham, você merece estar no lugar onde você está. Ó, e começa a pisar
no seu adversário. Ele ofereceu um banquete. A palavra do Senhor diz que ele também ofereceu também aqui, olha só, eles comeram e também o quê? Ei, eles comeram e também, pega essa parte, beberam do quê? Da água que Isaac conquistou. Aquilo que para aquele povo lá, estou tirando dele, Deus o abençoou de forma sobrenatural. Fique sobre os seus pés, por favor. Ei, Deus está aqui neste lugar. E eu quero que você saia daqui crendo que o Senhor está dizendo algo a você. Percebe, e eu fecho essa palavra, porque essa palavra tem falado comigo todos os dias que leio. E ali, você percebe depois ali, que eles comeram, beberam e foram em paz. Gente, banquete para o inimigo, comeram a comida de Isaac, beberam das águas que Isaac conquistou, e a palavra do Senhor diz que eles foram mandados em paz, aliança de paz. Ei, sabe por que muitas vezes nossos poços que foram entulhados e continuam entulhados em nós? E por que nós não sobejamos? Porque nós não crescemos? Porque nós não experimentamos o algo novo de Deus? Porque a amargura da nossa alma nos impede de viver a bênção completa do Senhor. Você está vivendo tempo de escassez. E o Senhor está dizendo para você: libera perdão. Libera uma palavra de paz para aquele que feriu você e que te injustiçou. Libera uma palavra para aquele que entulhou os seus poços. Libera com a sua boca e com o seu coração, dizendo: vai em paz. Porque a bênção que está em mim vai estar sobre você. Muitos estão nas escassez da vida por conta que não conseguem liberar perdão. E eu quero dizer neste lugar, olha só, que o Senhor vai derramar sobre cada um de nós a bênção. Fecha aqui dizendo que quando eles foram em paz, a palavra do Senhor diz lá no 32, se tem sua Bíblia eu leio para você. Nesse mesmo dia que eles foram em paz, a palavra do Senhor, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. A água só aconteceu, veio aparecer depois que ele deu um banquete, comeram juntos, beberam juntos, e quando foram liberados em... Quer água no seu poço? Está seco o seu poço? O Espírito Santo está dizendo aqui para mim e para você nesta manhã: a bênção da multiplicação e da prosperidade naquilo que você busca depende de uma só ação: derramar paz. Um aconselhamento com um grande líder, vivendo um problema sério com a sua família, amigo meu e do pastor Marafon. O Espírito Santo diz assim: ó, para de orar e mande ele ler esta palavra. E aí eu falei para ele: meu amigão, lê Gênesis 26. E ele leu. Depois ele nos liga e disse: o que eu devo fazer? Libere paz para aquele que feriu você. Você precisa de um grande milagre. Ele precisava de um grande milagre, mas um grande milagre para a vida dele, que estava paralisado havia mais de 1 ano e meio. Você não vai receber essa bênção enquanto você não pedir perdão, enquanto você não consertar com Deus e com essa pessoa. Aí ele disse: tá bom, pastora. Jejuou 1 semana, me ligou naquela semana e disse chorando para mim: pastora, eu ouvi a direção de Deus que veio da sua parte, do seu marido. Eu fui lá, consertei a minha história. Sabe o que aconteceu? Aquele milagre de 1 ano e meio que eu esperava foi liberado ontem. Quem precisa de um milagre aqui, querido? Sai do lugar e venha para cá.
Quem precisa de um milagre, venha para cá. Quem precisa de uma liberação de algo que há muito tempo você está buscando da parte de Deus, venha bem rápido, que a gente já vai encerrar nossa celebração. Escute, o Senhor nesta manhã vai te dar o maior de todos os milagres, que está no meio do deserto. Sabe o que é? Eu vou te abençoar. Eu vou te curar. Eu vou te enriquecer. E aí você vai falar assim, querido, dos choros que chorei, das pedras que atiraram em mim, eu levantarei um altar de testemunho ao Senhor. Quando você receber este milagre, levante um altar de testemunho, fazendo um culto de ação de graças, querido. Libera o teu coração. E só o Senhor conhece o teu coração aqui neste lugar. Pode ser em várias áreas da sua vida, financeira, emocional, relacional. Olha, eu não sei em que área que você precisa, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Você crê nessa palavra? Credes nos seus profetas e prosperareis. Ouça a voz dos guias, a palavra do Senhor daqueles que são seus líderes, para que você seja bem-sucedido em seus caminhos. Deus não nos deu essa palavra por nada, querido. Não perdi a minha madrugada orando e chorando por você, para que você não saia daqui abençoado. E eu vou te dar 1 minuto com Deus. O que está impedindo você de prosperar? O que você não está conseguindo liberar? O que você não está conseguindo ver? Onde está o teu desespero? Quem feriu você? Quem lançou uma palavra de morte e de destruição, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum? Ei, você já tem a bênção do Senhor, eu te abençoarei. Você já tem uma palavra. Pai, nessa manhã nós queremos colocar diante de Ti esses corações. É difícil, Senhor Jesus, fazer uma ação aqui, Senhor, sem que nós, Pai, sejamos sinceros diante do Senhor. Se nós estamos obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, se nós estamos guardando em nosso coração, Senhor Jesus, os seus preceitos, se nós estamos vivendo uma vida de integridade, de intimidade com o Senhor, se nós somos seus filhos, Pai, não temos por que nos perder no meio da jornada. Mas se há alguém aqui no nosso meio se perdendo no meio da jornada do compromisso espiritual que um dia fizeram de andar na sua presença, Senhor Jesus, que neste momento eles se comprometam com o Senhor. Porque a bênção só vem e é condicionada quando aquele que ouve a voz de Deus e as pratica. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu quero colocar os sentimentos de cada um. Toda palavra de destruição que foi lançada, toda a mensagem de inveja que foi lançada sobre a sua casa e sobre a sua família, eu declaro agora pelo poder do sangue de Jesus sendo desfeita. Desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. E eu declaro agora inferno que tem se levantado contra essas famílias, toda inveja, toda oposição carnal, toda contenda familiar, em nome de Jesus vai cair por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero declarar toda oposição satânica, diabo, eu te repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus, e eu quero declarar a prosperidade. Se você quer isso, levante as suas mãos para o céu, na autoridade do nome de Jesus. Neste poço que o Senhor tem confiado a esses queridos, aonde o Senhor tem plantado esses queridos, eu declaro agora, se você pode liberar todo o sentimento do seu coração, diz: Senhor, eu não quero mais levar para casa a mágoa, eu não quero mais levar para casa na minha mente os sentimentos, Senhor, eu não quero mais, Senhor Jesus Cristo. Fala com Deus aí. Libera isso em nome de Jesus. Libera, porque você vai ser abençoado. Libera, chama pelo nome.
Senhor, o Francisco, sei lá, Senhor, a Maria, Senhor, sei lá quem, me magoou, Senhor Jesus, entulhou os meus poços, Senhor Jesus, eu quero liberar a bênção para eles. Aí começa. Será que você pode ter fé para isso? Porque se você não fizer isso com fé, e se você não liberar isso no mundo espiritual, você vai reter a bênção que Deus está com você. Libera! Há um tratamento de Deus aqui nas emoções de muitos. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que nesse poço seco, nesse deserto, aqui o Senhor tem nos colocado. Nós achamos o poço e cavamos ele. E agora eu quero profetizar no mundo espiritual, águas fluindo deste lugar. Senhor, eu profetizo a bênção da multiplicação. Diga amém. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, o milagre da vida no casamento desses queridos. Diga amém. Pai, eu quero profetizar, Senhor, a cura nessa família. Diga amém. Senhor, eu quero viver o melhor nessa terra. Diga amém. Eu quero, Senhor Jesus, o melhor na minha empresa. Eu quero crescer, Senhor, na empresa. Eu quero mais clientes. Eu quero vender, Senhor. Eu quero, Senhor, conquistar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Não vai faltar o pão na mesa. Não vai faltar o dinheiro para você pagar a sua conta. Não vai faltar alegria na sua casa. Não vai faltar a paz de Deus naquele ambiente. Porque a bênção do Senhor está sobre você. Aplauda o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Se você tem fé, dá um abraço nesse querido aí e diga: você é um abençoado.